Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ainda assim, com esse sentimento do seu coração, reconhecendo a santidade e a bondade do Senhor, queria te convidar a estender as suas mãos assim. Pai querido, nós acabamos de levantar as nossas mãos e dizer que saudamos a Ti, porque Tu és santo, porque Tu és digno, porque se temos o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui hoje, é porque a Tua graça tem nos alcançado a cada dia. Se somos o que somos, é por causa da Sua graça. Se ainda conseguimos vencer as batalhas da vida, é porque o poder do Senhor se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas. E quando nós estendemos as nossas mãos assim, na verdade, só um gesto, só um símbolo. Mas se existir verdade no nosso coração, é uma rendição diante do Senhor, dizendo a Ti que o que oferecemos ao Senhor é a nossa vida por completo, é a nossa adoração por completo. É o que acabamos de ser ministrados aqui, mas também o que acabamos de cantar ao Senhor. E quando estendemos as nossas mãos, normalmente é para receber algo. Normalmente é porque vamos buscar algo. Mas antes de recebermos aquilo que o Senhor deseja colocar em nós, os presentes do Senhor para esta manhã, nós queremos oferecer ao Senhor a nossa vida por completo. O nosso coração, os nossos medos, os nossos temores, as dores, a aflição da alma. Queremos colocar diante do Senhor a ansiedade que muitas vezes ocupa os nossos sentimentos e pensamentos, nos deixando muitas vezes inseguros nos caminhos que precisamos seguir. Colocamos diante do Senhor o que nós entendemos na nossa vida que não é possível vencer se não for com a Tua graça e o Teu poder. Colocamos diante do Senhor o nosso coração, rendido e rasgado diante da Tua presença, porque Tu és santo e Tu és digno. Que nesse tempo, ainda quando continuamos aqui a adorar ao Senhor, a Sua glória enche este lugar, a Tua presença seja real, que o Teu Espírito possa encontrar liberdade no coração de cada um, passando em cada corredor aqui, tocando em cada um na medida daquilo que precisa. Por isso oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso oferecemos esse culto racional e a nossa adoração, porque sabemos que precisamos de Ti, e sabemos que o Senhor tem também palavras preciosas para cada um de nós. Aceita a nossa adoração, e assim preparamos o nosso coração, Pai, para receber também o que o Senhor tem para nós como semente da Tua palavra, que é viva e eficaz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Você pode assentar-se. Quero dizer a você que é um privilégio que o Senhor me permite estar aqui hoje com vocês, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando daquilo que foi ministrado primeiro ao meu coração para esta manhã, sabendo que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus sabe exatamente o que precisamos e na medida que necessitamos. Eu sempre digo que um dos valores tão preciosos que a gente pode aprender é experimentar das gotas da graça do Senhor todos os dias. Porque quando vivemos isso, experimentamos isso, temos força para olhar para a realidade que está à nossa volta, para aquilo que precisamos enfrentar, e muitas vezes estamos preparados, outras vezes não, mas sabemos que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco.
E a palavra de Deus nessa manhã para a tua vida, e ministrou também na minha vida, são 3 textos. O primeiro é o de Êxodo 40, versos 34 a 38. Quero ler primeiro esse texto com você. Nos diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se porém a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de todos os israelitas em todas as suas jornadas. Próximo texto é de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o terceiro texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Já oramos aqui para que essa palavra do Senhor possa chegar ao nosso coração e entendermos o que significa de uma diferença entre sermos visitados pela presença de Deus e a diferença de termos habitando em nós a presença de Deus. O que isso significa na nossa vida, olhando à luz da palavra de Deus? Eu acho que nessa época todos nós recebemos visitas ou visitamos alguém, né? Vi aqui no início que vários levantaram a mão que estavam visitando a gente. Talvez tempo em família, alguns que estão de férias, alguns que estão aproveitando um momento de comunhão, de confraria juntos. E é bom receber visitas, não é bom? Principalmente de pessoas que a gente ama. Agora, não existem também visitas que você não vê a hora que vai embora? Tem aquelas visitas que você fica ali tentando. A vontade é falar assim: puxa, eu acho que eu tenho um compromisso, eu vou precisar sair. Por quê? Porque existe uma diferença daquela visita que nos traz um sentimento de alegria, de pertencimento, de comunhão, de prazer, de desejo até de permanecer mais tempo com aquela pessoa, do que aquela visita que a gente recebe. Ela é por um momento e daqui a pouco já começa a extrapolar e nós não queremos mais ter tanto tempo investido juntos. Quando nós olhamos na perspectiva da palavra de Deus para a nossa vida, nós nos acostumamos com a visitação da presença de Deus. Como, por exemplo, nesta manhã. Se o teu coração está aberto a adorar ao Senhor, e você fez isso hoje, se rendendo diante dEle, um sentimento diferente ocupou teu coração. Não foi verdade? Não deu um arrepio assim? O coração não bateu um pouquinho mais forte? Não foi um ambiente que você de repente fala assim: puxa, eu não sabia que neste lugar aqui tinha tanta paz. Por quê? É a revelação, é a presença de Deus manifesta. Agora, por que nós nos acostumamos com isso? E muitas vezes não buscamos viver a presença que habita em nós através de Cristo Jesus. E essa presença está conosco para onde quer que a gente vá. Porque na presença de Deus
todos os dias, e em qualquer lugar que nós estejamos, nada fica oculto diante dos olhos dele. Existe essa expressão na palavra de Deus sobre a Shekinah, a habitação do Senhor, a presença real do Senhor, essa manifestação visível da glória de Deus habitando, fazendo morada no seu povo. E nós precisamos entender que a Shekinah, essa presença de Deus, a glória de Deus revelada, ela não é uma metáfora. Não é só para dar uma ideia de algo, não é só um sentimento passageiro, não é só um espetáculo, quem sabe, até mesmo religioso, não é isso. A manifestação da glória de Deus é Deus se tornando perceptível. Talvez a gente se reúne num culto, e a gente celebra e a gente canta, mas não estamos conseguindo ser sensíveis a uma presença perceptível do Senhor. Estamos vivendo o que o ambiente da presença do Senhor está gerando, mas individualmente não estamos sendo constrangidos pela presença dEle. E esse texto que nós lemos aqui, esses 3 textos, vão nos ensinar justamente que existem implicações na prática, quando a glória de Deus habita e se manifesta na vida de alguém. Não só no contexto coletivo, mas também no individual. É quando a Shekinah de Deus se manifesta na vida de alguém, trazendo sentimentos, gerando ações, exigindo passos que talvez não aconteceria numa vida normal, do dia a dia. Mas é o Deus habitando, Cristo que se fez homem, agora ressurreto, habitando em nós por causa da glória do Pai em Cristo. E a primeira implicação que encontramos é que essa presença, essa Shekinah da glória de Deus, ela vai gerar uma consciência profunda da santidade de Deus. O texto que lemos nos versos 34 e 35 de Êxodo 40 nos diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não conseguia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A primeira reação que nós percebemos nesse texto sobre a manifestação da glória de Deus é a reverência. É a reverência, sabendo que a glória que encheu aquele tabernáculo, ela ocupava de tal maneira que Moisés não podia entrar nela. A revelação da presença de Deus, ela é inseparável da santidade de Deus. Porque a santidade de Deus, queridos, vai expor as impurezas que habitam em nós. Porque Deus, Ele é santo. Aonde a glória de Deus realmente está, o pecado, ele não é tratado como indiferença. Não tem como. Não se encaixa. E é tão interessante isso, porque no contraste entre a glória e a nossa carne, a glória e a familiaridade carnal, muitos desejam essa presença de Deus. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui quem que deseja experimentar essa presença de Deus, talvez a maioria de nós aqui levantaríamos as nossas mãos dizendo sim, eu quero experimentar. Mas normalmente queremos viver como conforto, mas não aceitamos a presença como confronto. Porque o confronto vai exigir mudança de vida. Confronto vai exigir denunciar pecado.
Confronto vai exigir mudanças na maneira como lida com as coisas da vida. Confronto vai mostrar tudo aquilo que ninguém vê, mas você sabe que existe na sua vida. Existem situações que elas são visíveis, mas existem outras que não são visíveis. E a santidade de Deus vai justamente tocar naquilo que talvez ninguém esteja vendo, mas Ele vê dentro de você. E quando você sabe que Ele está vendo, existe o teu livre-arbítrio de decidir viver só no conforto ou aceitar a confrontação da presença da glória de Deus. Deus, Ele é um Pai amoroso e Ele continua sendo santo, Ele continua estando perto, e o prazer de Deus é se revelar para o seu povo, começando pela sua palavra, que eu e você temos acesso, e todas as vezes que lemos, algo novo aprendemos. Eu lembro num culto de jovens, há muitos anos atrás, eu era o pastor de jovens aqui na igreja, e nós estávamos no culto ali no ginásio ainda, os cultos aconteciam ali. E teve um momento do culto que foi, o céu desceu na terra. Você já viveu esses momentos assim? Foi algo tremendo. Eu lembro que os jovens começaram a cantar e alguns dobravam os joelhos, outros iam para aquela parede do ginásio, encostavam a cabeça, choravam na presença de Deus. E a gente sentiu algo diferente naquela noite. E tinha um jovem sentado na primeira fileira, bem na minha frente, assim, com o braço cruzado, sério, sem mexer, me olhando. Confesso a você que o meu instinto de homem carnal, falho, foi em algum momento falar assim: e quem não está sentindo aqui, não sei por que não está aqui. Deu vontade. Quem está aqui está frio, deu vontade. Mas eu não fiz, fiquei quieto. Terminou o culto, aquela fila de jovens para conversar com você. E veio um, veio dois, veio três, aí eu vi aquele rapaz vindo em minha direção. Eu falei, vai ser agora só sou eu e ele, agora eu vou falar. E quando ele chegou perto, antes que eu pudesse esboçar alguma coisa, ele me fez uma pergunta: o senhor é o pastor aqui? Eu falei, sim. Eu queria contar algo, pastor. Eu estava sentindo algo tão diferente, tão bom, tão forte, tão impactante na minha vida que eu nunca senti. E eu tinha medo de me mexer e deixar de sentir o que eu estava sentindo. Queridos, o que é isso? É a glória de Deus revelada e sensível, a tal ponto de que a glória de Deus que gera essa santidade profunda faz você ter reverência à presença de Deus. E eu não estou dizendo aqui a reverência como se você tivesse que ficar assim. É a reverência de um coração verdadeiro, contrito, quebrantado, que o Senhor não despreza. É a reverência da presença de Deus e não continuar com as mesmas práticas de vida como pecados normalizados da vida. É não continuar entristecendo o Espírito Santo com pecados que Ele não tolera e você sabe que Ele não tolera e você continua da mesma maneira. É você saber que atitudes da sua vida que não podem ser mais normalizadas aos olhos de Deus, e você fala assim: Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu quero a Tua glória, o Teu poder. Eu quero refletir o que o Senhor é para mim. Eu quero que o Senhor habite em mim. Eu quero que a Tua glória tome conta do meu coração, da minha vida, dos meus pensamentos. Me perdoa.
Sabe, a glória de Deus, ela não se manifesta para entreter, queridos. Para aqueles movimentos tão grandes que as pessoas choram um monte, mas não muda a vida. A verdadeira presença de Deus se revelando para você e para mim, vai gerar transformação. Não tem como chegarmos na presença de Deus por inteiro e sairmos iguais. Não tem como. Por isso que a nuvem de glória que nós lemos nesse texto aqui, ela chega e se manifesta assim como direção, a gente vai ver isso na próxima implicação, mas principalmente mostrando que tratar as coisas de Deus na nossa vida não pode ser com leviandade. Porque se nós começarmos a tratar as coisas de Deus, a presença de Deus como leviandade, a gente não vai percebendo, mas vai começando a perder a sensibilidade da presença. Talvez por isso, alguns cultos são tão maravilhosos para alguns, e para outros foi tão ruim. Talvez seja isso. Talvez seja isso porque algumas palavras entram no coração da pessoa e ela fala assim: nossa, a pregação hoje foi maravilhosa. Aí você escuta a mesma pregação e diz assim: nossa, foi muito ruim. Porque é a hora que você vai saber o que é a profundidade disso. Talvez não foi uma palavra só para conforto, foi uma palavra de confronto. E a mudança começa quando a gente toma as decisões de, na presença de Deus, gerar sentimento de reverência como profunda santidade. Porque Deus, Ele é santo. A segunda implicação da presença desta glória de Deus, a gente encontra nos versos 36 a 38. Nos diz assim: em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se porém a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de todos os israelitas, em todas as suas jornadas. Por que que gera direcionamento, dependência e sensibilidade? Porque a glória de Deus, ela não é apenas a presença dele no meio do seu povo, é o governo dele se estabelecendo no meio do seu povo. E o que significa o governo de Deus se estabelecendo? É quando esta nuvem determinava para o povo que estava no deserto o momento que eles deveriam andar, os momentos que eles deveriam parar e os momentos que eles deveriam esperar. Então eles estavam no deserto e o Senhor falou assim: eu estou colocando a minha nuvem, a nuvem de glória sobre vocês. E essa nuvem é quem vai dar a direção para vocês. Quando ela se movimentar, vocês desmontem as suas tendas e sigam a nuvem, andem. Quando a nuvem parar, vocês montem o acampamento, montem as suas tendas e fiquem esperando. O que isso se aplica para a minha vida e para a sua vida hoje? Deus, Ele tem acompanhado os meus planos, ou eu tenho submetido os meus planos a Deus? Quantas decisões você já tomou nesse ano que, se você pudesse, você voltaria atrás e falaria assim: me arrependi? Quantas? Quantas delas você investiu tempo na presença de Deus para falar assim: Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, é isso mesmo que eu tenho que conduzir? Dá uma paz ao meu coração, traz uma resposta, um sinal para mim.
Quantas vezes você fez isso? Quando nós entendemos o que significa o governo de Deus estabelecido no meio do seu povo, nós também compreendemos o governo de Deus estabelecido na nossa vida pessoal. E aí na nossa vida pessoal a gente não vai mais tomar decisões sem primeiro falar com o Senhor, que vai nos orientar se é o momento de irmos ou não, de fazermos ou não. Lembro-me que fui comprar um carro uma vez, estava precisando comprar um carro, e aí orei, falei: Senhor, eu preciso, eu tenho esse recurso, eu preciso. E um amigo tinha uma agência de carro, ele me ligou, falou: olha, Paulo, eu tenho aqui um carro bom para você aqui, que chegou, tal. Fui lá para ver o carro, falei: querido, esse carro aqui não tem condições de comprar, não é 3 vezes o valor que eu tenho. E outra coisa, é um carro que se um dia eu chegar na igreja com esse carro, o pessoal vai achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu falei: não vai dar certo, eu prefiro manter a prudência. Não, mas o que é isso? Não. Aí eu entrei dentro daquele carro para dar uma volta. Confesso que na volta que eu fui dar, eu falei: Senhor, o Senhor podia dar esse mesmo aqui, não vou me importar com o que os outros vão falar. E aí dei uma volta, voltei, falei: ó, está aqui a chave, e daí? Falei: querido, eu não posso. Mas Paulo, eu faço do jeito que você quiser, você precisa de um carro bom assim. Falei: eu não posso. Mas Deus falou para mim que eu não posso. Faz o seguinte, nem precisa me dar o valor que você tem. Diz quanto que você quer pagar por mês e vai com o carro, por favor, me faça feliz, eu quero ver você bem, eu não posso. Talvez tenha sido uma coisa tão simples, mas quando a gente entende o governo de Deus na nossa vida, em primeiro lugar a gente quer reverenciar a sua santidade, em segundo lugar a gente quer ser direcionado por Ele. Muitos desejam esse mover de Deus, mas não querem a direção de Deus. Muitos querem a experiência com Deus, mas não querem viver a obediência com Deus. Muitos querem a presença, mas não querem viver a submissão. Sabe, queridos, essa ação diante do Senhor, quando Ele se revela em nosso meio, quando Cristo habita em nós, e agora não é mais o templo ou o tabernáculo, porque você passa a ser o templo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo age em você, e a habitação de Cristo na sua vida é real, e a glória de Deus se revela, a palavra de Deus vai nos dizer que nós somos transformados de glória em glória. O que significa isso? Somos mudados a cada dia por causa de Cristo que habita em nós. Não tem tido mudança na sua vida, de Deus na sua vida? Abra os teus olhos, por favor. Abra os teus olhos. A presença do Senhor, a direção do Senhor, ainda é o lugar mais seguro para você andar, para que eu possa andar. Às vezes não será o mais confortável, mas mesmo assim continuará sendo o mais seguro. A pergunta tem que deixar de ser o que eu quero e passa a ser para onde Deus quer me conduzir. Era isso que acontecia com essa nuvem ali no deserto que direcionava aquele povo. E foi tão tremendo o cuidado de Deus, queridos. Olha só o detalhe do cuidado de Deus. Porque talvez à noite a nuvem poderia se perder e eles não conseguiriam identificar. Então Deus se revelava como fogo no meio da nuvem, para que eles pudessem olhar e falar: essa aqui é a nuvem da glória da presença de Deus que vai nos direcionar. Você consegue compreender a beleza disso para a sua vida nos dias de hoje? Momentos que parecem escuros na sua vida completamente,
Você não sabe a direção que tomar, mas se você está vivendo uma vida com Cristo todos os dias, você vê a luz dele, a glória dele mostrando para você qual será o caminho. A presença de Deus em nós precisa governar por completo. Ela não pode ser apenas emoção, precisa ser uma verdade todos os dias, queridos. Em todas as dinâmicas da vida, em todas as fases da sua vida. A glória, ela não pode ser apenas uma visita, ela precisa permanecer. Ela precisa ser real, a todo tempo. E a terceira e última implicação é que essa Shekinah da glória de Deus, ela gera transformação, testemunho e responsabilidade espiritual. Por que ela gera isso? Quando nós lemos o texto lá de João e de 2 Coríntios, nós vamos compreender. João vai falar assim, capítulo 1, verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus revelada em Cristo Jesus. No 2 Coríntios 6,16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que isso significa nos dias de hoje? Que no Novo Testamento a glória de Deus não está limitada apenas a um lugar. Ela se revela plenamente em Cristo na vida de cada um de nós. Quem que é o templo do Espírito Santo? Você. Então, se o templo do Espírito Santo é você, e o Verbo se fez carne, e Ele habita literalmente, armou o tabernáculo diretamente em nós e entre nós, significa que essa ação de Cristo, Deus conosco, se torna visível para as pessoas através do nosso caráter, através da graça, através da verdade e da autoridade que há em Cristo Jesus, mas não em nós. Agora, essa obra do Espírito é onde Deus está fazendo morada e transformação dia após dia. Existe uma identidade que está em você. Quando você entregou a sua vida a Jesus, e você confessou os seus pecados, e você se arrependeu dos seus pecados, reconhecendo Jesus como único, suficiente Salvador, a palavra de Deus nos diz que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você se torna propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nessa propriedade exclusiva é como se fosse uma marca em você. E essa marca, que é o Espírito Santo, vai te ajudar na sua caminhada da luta contra a carne e o Espírito, entre o desejo do que a carne quer e daquilo que o Espírito direciona. Esse Espírito Santo vai te ajudar a fazer com que a voz do Pai seja perceptível para você, para que você faça a vontade do que Deus tem para você. Essa presença do Espírito Santo em nós, ela é percebida nas nossas atitudes, na maneira como agimos, na maneira como nos relacionamos. É a glória de Deus manifestada. Mas será que existe algum momento que essa glória pode se afastar? A glória do Senhor? Sim. E a gente encontra isso em Ezequiel, no capítulo 10, versos 18 e 19. A primeira parte diz assim: então a glória do Senhor afastou-se da soleira do templo. Por que a glória do Senhor se afastou da soleira do templo? Porque havia desprezo
com a santidade de Deus. Havia um apego à idolatria. Quando nós olhamos algumas coisas que nos dominam, a gente não percebe o quanto elas nos afastam dessa presença gloriosa do Senhor, querendo se revelar para nós. Hoje, nós vivemos num tempo em que muito se é falado da palavra de Deus. Mas se não cuidarmos, nós ouvimos aquilo que queremos e não percebemos a palavra de Deus, que não é só o que queremos, é o que precisamos para a mudança de vida. Entende? Essa transformação interior, queridos, ela vai ser vista, visível pelas pessoas no nosso exterior. Por quê? Vai mudar a maneira como você fala. Vai mudar a maneira como você se relaciona e se dirige com as pessoas. Vai mudar até mesmo as suas prioridades. Porque você vai passar a entender que se na sua vida o primeiro lugar é o reino de Deus, é o Deus que governa e a sua justiça, você sabe que em todas as outras coisas serão acrescentadas para você. Mas não tem como você desejar que as outras coisas sejam acrescentadas, se não é o reino do Senhor que está no domínio, no governo da sua vida. E aí, quando isso não acontece, ou a gente fica meio distante disso, queridos, aí é uma luta com a nossa personalidade, aí é uma luta com o nosso temperamento. Porque na nossa personalidade, o desejo é voar no pescoço, e o Espírito está lá falando assim: ei, calma. O Espírito Santo do Senhor está falando com você através do domínio próprio. Ei, segura, mas não, você é daquela que tem que falar, porque se não falar, em vez de você revelar exteriormente, de forma visível, a glória de Deus, você revela a sua carne. Mas pastor, não tem como ser só bonzinho, não. Tem. Sim, verdade. Eu também fico bravo. Até não queira ver alguém calmo bravo. Mas quando a gente percebe que passou do ponto, a gente pede perdão ao Senhor. Fala: Senhor, passei do ponto. Eu não precisava ter falado do jeito que eu falei. Eu não precisava ter agido do jeito que eu agi. Eu não precisava ter tomado a decisão do jeito que eu tomei. Porque a glória de Deus, que gera santidade, que vai gerar em mim e você uma responsabilidade espiritual, também gera transformação. Queridos, quem carrega a presença, essa presença de Cristo na sua vida, também precisa carregar a coerência. Não adianta você ser aparentemente homem de Deus, mulher de Deus, mas não ter coerência. Será que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, seu neto, sua neta, seus avós, podem olhar para você e dizer assim: ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus? Às vezes fica meio nervoso, meio nervoso, mas é um homem de Deus, é mulher de Deus. Por quê? Porque o que você carrega é coerente com aquilo que você vive. O grande desafio que vivemos nos dias de hoje é que a glória de Deus, quando ela entra revelada em Cristo Jesus na nossa vida, nós também queremos honrar a Jesus na prática, em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso que a Shekinah, ela não é um evento, queridos. Não é um culto, não é uma emoção. É a glória de Deus manifestada na vida de alguém. E quando ela se manifesta,
gera consciência profunda da santidade de Deus, gera direcionamento, dependência, sensibilidade espiritual. Ela gera transformação, testemunho e responsabilidade espiritual. É Deus fazendo morada na nossa vida. É o que o apóstolo Paulo diz como inspiração para mim, para você. Por onde nós passarmos, nós deixarmos o bom aroma de Cristo. É na nossa vida, nós refletimos a glória de Cristo na nossa vida. Nesse novo tempo que Deus está nos preparando para avançar ainda mais. Vai ser tremendo quando isso também começar na sua vida. Essa glória revelada. Ela não apenas ser uma visitação, mas ela ser permanente. Isso vai fazer uma diferença na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, nas suas decisões, na realidade que você vive. De julho a novembro do ano passado, eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, muito difícil. Eu comecei a orar e conversei com a minha esposa, depois reuni os meus filhos, até os que estão morando fora, e falei, olha, eu preciso tomar uma decisão, eu não quero tomar pelas emoções, eu não quero tomar pelos meus sentimentos, porque se eu for tomar pelos meus sentimentos, eu já sei o que eu vou fazer, mas eu não quero. Eu quero entender qual é a direção do Senhor em tudo isso. E aí comecei a orar e Deus falou algo e eu falei, que bom, Senhor, eu vou dar esse passo. Dei um passo. Falei, e agora? Qual é a resposta? É sim ou não? Espera, dá mais este passo. Aí eu, tá bom, Senhor. Dei o segundo passo. E agora, Senhor, qual é a resposta? Espera. Aí fui lá, abri a palavra de Deus, o texto em Daniel, tal. Você vai dedicar um tempo em jejum. Falei, Senhor, o Senhor sabe os medicamentos pesados que eu tomo. Só de azatioprina, que é imunossupressor, são quase 300 miligramas todos os dias. Falei, eu não tenho como fazer um jejum. Você precisa fazer um jejum. Tá bom, Senhor, eu vou fazer um jejum. 21 dias. Aniversário da minha filha nesse meio. Fomos em Morretes. Comer um barreado. E eu tinha decidido que nesses 21 dias eu só ia comer legumes e verduras. Chego lá naquela mesa com aquele barreado e você tem algum prato só de verdura? Rapaz, eu acho que achou meio estranho. Mas o Senhor me pediu. Passaram-se os 21 dias. Senhor, e agora? É o sim ou não? Calma, dá mais um passo. Estava fazendo a quimioterapia, a 20ª sessão de quimioterapia, 14 horas de infusão. Começava às 9 horas da manhã e ia até em torno de 1 hora, 2 horas de madrugada no hospital. E eu lá sozinho. Senhor, o Senhor sempre me visitou aqui no hospital, mas Senhor, eu preciso saber qual é a resposta. E queridos, as luzes do quarto estavam apagadas, mas uma luz se acendeu naquele quarto. Eu achei que eu estava tendo alucinação. Mas no meio daquela claridade, o Senhor falou, Senhor, eu estou contigo. Eu tenho o tempo certo. Eu tenho a resposta certa. E eu tenho o momento certo. Naquele dia aconteceu um milagre. Que só foi aquele dia. Só aquele dia. Eu falei, Senhor, eu não me movo da minha cintura para baixo. Mostra um sinal para mim. Eu quero um sinal da tua presença. Naquele momento a minha perna direita começou a mexer. Eu filmei.
Mandei para minha família, de madrugada. Olha o que Deus está fazendo aqui. Mandei para o pastor Michel, mandei para o pastor Pascoal, que são as minhas referências aqui. Falei, olha o que Deus está fazendo aqui. Nunca mais mexi. Só foi naquele momento como um sinal. E Deus fala, espera. Fui para Lisboa, lá para a batalha, na verdade, para iniciarmos o campus da PIB, oficializar. Nesse momento de decisões difíceis, orando de madrugada, o Espírito Santo falou no meu coração assim, você vai comprar um caderno e uma caneta. Eu acordei pela manhã, a minha esposa ia sair para dar uma volta, eu falei, amor, eu não vou ficar aqui deitado, estou bem cansado, faz um favor para mim, compra um caderno e uma caneta. Para quê, meu bem? Eu estava orando essa madrugada, e o Espírito Santo falou para mim para eu comprar um caderno e uma caneta que Ele vai me mostrar pessoas para me entregar esse caderno e essa caneta, e essas pessoas vão escrever o que Ele tem para falar para mim, como confirmação do que já tem dito. Minha esposa olhou para mim e disse assim, ai meu Deus. Ela comprou. Eu fui para um evento de jovens. Eu nem sei o que eu estava fazendo naquele evento de jovens, gente. Quase 3.000 jovens naquele lugar, em Porto. E o louvor acontecendo, pregação acontecendo. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim, você está vendo aquele rapaz lá? Eu estou vendo. Vai lá e entrega o caderno para ele. Eu falei, Senhor, eu não conheço ele. Vai ser desse jeito. Vai lá e entrega o caderno para ele. Eu fui muito constrangido e cheguei lá, me apresentei. Falei, olha, pode parecer estranho, mas eu estou entregando esse caderno para você. Porque o Senhor falou para mim isso. E entreguei esse caderno. Passou um tempo, aquele rapaz me encontra e me entrega o caderno. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a página que ele escreveu. Na página que ele escreveu estavam todos os textos bíblicos que o Senhor vinha falando comigo. Está vendo aquele outro lá? Vai lá e entrega para ele. Cheguei lá, o rapaz só sabia falar inglês. O meu inglês é uma fartura, farta um monte de palavras. Mas tentei. Eu acho que ele entendeu. Eu entreguei. Daqui a pouco ele foi e me devolveu. Eu fui ler. Eram as palavras que Deus havia falado comigo. Fui para o Egito, para um retiro. Eu só conhecia 2 pessoas. Uma, o pastor Elias e o pastor Jackson, lá da Inglaterra, que já é um amigo de 40 anos. Não conhecia mais ninguém. Pois o Senhor me mandava entregar justamente para as pessoas que eu não conhecia. Voltei dessa viagem com 14 palavras de Deus, de pessoas que eu não conhecia e que confirmava aquilo que o Senhor estava falando. Queridos, existe uma diferença a ser visitado e viver a presença de Deus todos os dias. Se você hoje não quer uma fé de aparência, nem uma fé de uma religiosidade, se você precisa se arrepender, porque o primeiro passo para caminhar rumo à santificação é o arrependimento. E arrepender-se é decidir mudar completamente em relação àquilo. Se você não quer mais ter direções de acordo com o teu conhecimento, os teus planos, a tua maneira de ver, e você acha que está dando tudo certo, daqui a pouco dá tudo errado e você se arrepende, tenta consertar, não dá mais, aí tenta colocar um band-aid, o band-aid não resolve nada, e você está precisando falar assim, Senhor, eu quero que a tua glória, a tua presença, a voz do teu Espírito me conduz. Hoje é o dia. É
hoje, não é amanhã, não é dia 31 de dezembro, não é esperar chegar dia 1º de janeiro, precisa ser agora. Porque isso que o Senhor tem para a sua vida é agora, só depende de você. A presença do Senhor, ela restaura, ela transforma, ela cura. A presença do Senhor precisa ser uma realidade que você carrega, por onde quer que você vá e esteja. Aqui, dentro da sua casa, dentro do carro, dentro do seu trabalho, qualquer lugar. As pessoas precisam ver que tem algo diferente em você. E é só a presença de Deus que é capaz de mostrar essa diferença na nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé. A gente tem uma multidão de gente aqui. Tantos outros pela internet, pela TV, pela rádio. Só que o Senhor falou algo para você. Isso que Ele falou para você, você tem que se posicionar hoje. E a resposta que você tem que dar a esse posicionamento é dizendo: sou eu, Senhor, foi comigo. Então eu não sei o que o Espírito Santo falou para você. Eu só fui aquele que entregou a carta, eu só fui o carteiro. Quem leu e entendeu foi você, eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo falou algo com você. Então eu nem vou esperar muito. Se você precisa se posicionar no que o Senhor falou com você, sai do teu lugar rapidinho e vem aqui para a gente orar juntos. E nessa atitude você vai dizer assim: foi comigo, Senhor. O que eu preciso mudar, o que eu preciso me arrepender, o que eu preciso mudar de direção na minha vida, o que eu preciso de tomar de decisões na minha vida. Eu tenho sido visitado, eu tenho caminhado contigo, mas não tenho sido alguém que reflete o Senhor aonde eu estou. Eu ainda quero que a minha vida seja realmente uma vida que as pessoas olhem, vejam e sintam a tua presença. Eu não quero viver mais de aparência. Se o Senhor falou com você, se o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar rapidinho e vem aqui para frente. Se você estiver lá na galeria também, vem aqui. Quero orar com você. Chega aqui, chega aqui. Pode chegar aqui. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se tudo isso que você ouviu hoje foi tão bom para você, foi tão importante para você, mas você não entendeu muito bem, eu quero te dizer que tudo isso começa com uma decisão: falar: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E se você está precisando tomar essa decisão hoje, para mudar os rumos, os termos da sua vida, também não espera não, vem aqui rapidinho para a gente orar juntos e a gente buscar o Senhor juntos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quero orar com vocês que estão aqui. Pai querido, a Tua palavra ela é fiel e verdadeira. A Tua palavra é capaz de ir no mais profundo do coração e da alma, ver aquilo que ninguém está vendo. O Senhor tem permitido ao longo destes anos, Pai, acompanhar tantas pessoas, ouvir tantos testemunhos de transformação e de restauração.
Ao longo destes anos, o Senhor tem me permitido ouvir pessoas que estavam com a vida totalmente arrebentada, mas por terem tomado uma decisão com o Senhor verdadeira, irrevogável, de caminhar contigo, tiveram uma vida diferente, mesmo pagando o preço das consequências das coisas que haviam feito. Mas quando a gente começa a caminhar contigo, tudo fica diferente na nossa vida. E esses teus filhos e filhas que tiveram a coragem de tomar essa decisão e vir aqui à frente, não foi para que eu visse, porque quem sou eu, Pai? Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Eu sou resultado da sua graça e misericórdia a cada dia. Mas eles vieram aqui para afirmar diante do Senhor que realmente a tua palavra falou com eles. Assim como talvez muitos ouviram, entenderam, compreenderam, precisavam dar esse passo, mas não deram, e estes deram. Então eu quero pedir ao Senhor, por causa da tua presença, da tua palavra e do teu poder, que estes corações que estão aqui, quebrantados diante do Senhor, muitas dessas lágrimas aqui estão se tornando palavras diante da tua presença, recolhidas num odre e colocando diante do Senhor. O Senhor que conhece a profundidade da dor da alma, das consequências, do distanciamento do Senhor, de uma fé superficial. O Senhor que conhece profundamente o coração destes teus filhos, no que eles precisavam ouvir nesta manhã, eu peço a Ti, toca de uma maneira diferente, Pai. Faz de uma forma diferente. Porque eu tenho plena certeza que, de forma singular com cada um deles, algo novo o Senhor começa a partir de hoje. Esses teus filhos e filhas não estão esperando virar um ano para mudar as coisas. Eles estão tomando a decisão hoje. Espírito Santo do Senhor, renove as forças. Espírito Santo do Senhor, aumente a fé. Espírito Santo do Senhor, traga o consolo. Espírito Santo do Senhor, traga a direção que eles precisam. Que os ouvidos sejam abertos e sensíveis à sua voz. Que os olhos tenham a visão do que o Senhor tem preparado. E caminhem passo a passo em direção desta visão. Que nas decisões, Pai, eles possam, quando o Senhor falar, ande, eles andarem. Quando o Senhor falar, espere, eles esperarem. Porque sempre vale a pena ser visitado pelo Senhor, mas é diferente viver e o Senhor permanecer com essa presença em nós em todo o tempo. Nos ajuda, me ajuda. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Completa a obra que o Senhor está iniciando no coração destes Teus filhos e filhas. Nós oramos assim porque cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Queridos, é em Jesus, tá bom? E a gente não consegue caminhar sozinhos para vencer algumas coisas da vida. Acho que alguns de vocês já tentaram vencer algumas áreas sozinhos e não deu muito certo. Por isso que a gente precisa de pessoas. E algo que eu acredito é que Deus revela o amor dele por nós também através de pessoas. Entendeu? Então a gente tem células aqui na igreja. Se você ainda não participa, eu quero te convidar a participar. No site da igreja, nas informações da igreja, você vai ver lá sobre células e vai ser importante para você. Mas a gente também tem discipulado. O que é discipulado? Você conheceu Jesus por acaso. Talvez até estando aqui, porque é muito bom estar aqui. Mas você ainda não conhece a palavra de Deus profundamente. Se alguém perguntasse para você quem é Jesus, talvez você não saberia responder. Quem é o Espírito Santo? Trindade? Trindade? Não sei. Quem que é? Você não saberia responder.
E no discipulado a gente vai construindo essas bases, entendeu? A gente vai construindo essas raízes na nossa vida. E aí mesmo que a tempestade venha, a gente tem raízes profundas. E essa raiz é da palavra de Deus, que passa a abrir o seu entendimento. Por isso que também não dá para caminhar sozinho. Seria bênção você fazer um discipulado, tá bom? A igreja tem muitas ações que podem te ajudar. Mas experimentar a presença tem que ser você e Ele todos os dias. E Ele vai se revelar todos os dias, tá bom? Quem de vocês que veio aqui à frente, que é a primeira vez que você está tomando uma decisão por Jesus, você falou assim, não, eu quero Jesus na minha vida. Quem que veio aqui? Levanta a mão assim, só rapidinho, só para eu identificar. Tem alguém aqui? Ali, tem ali só. Pode chegar pertinho ali, pastor Edson. De vocês que estão aqui, quem que está se reconciliando com o Senhor? O que é se reconciliar? A gente estava indo bem, mas daí a gente foi se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Daqui a pouco a gente olhou e falou assim, nossa, eu estou muito distante. E aí a gente começa a sentir saudade do que vivia com Deus antes, mas fica com vergonha de voltar, fica preocupado. E aí você hoje decidiu, não, eu quero me reconciliar com o Senhor. Dos que estão aqui, quem está se reconciliando? Você, que bênção, querida. Tem aqui na frente, aqui também, Senhor, esse casal que está aqui. Vou pedir para os colegas me ajudarem aqui. Gente, dá uma salva de palmas disso ao Senhor. Dá uma salva de palmas. Sabe por quê, querido? É alguém que está perdido, que está voltando para a casa do Pai. E isso é uma festa, isso é bênção. Isso é graça de Deus para você. Todos os outros que não foram esses dois, procurem uma célula. Procurem fazer um discipulado. Não caminhem sozinhos, tá bom? Você pode voltar para o seu lugar. Vocês ali serão convidados para um encontro especial aí. Eu pedi para a gente encerrar, pedi aqui para o pessoal, para a gente encerrar cantando essa música. Porque eu acredito, mas acredito mesmo, que depois que a gente começa a compreender um pouquinho o que significa a santidade de Deus, a gente canta diferente. Quando a gente compreende um pouquinho mais o que é a glória de Deus, a gente celebra de uma forma diferente. Eu queria convidar você a cantar essa canção como você nunca cantou até hoje. Porque você não vai cantar uma música, você não vai cantar uma melodia, você não vai cantar uma letra, você vai cantar com o seu coração diante do Senhor. Você será inspirado pela letra e pela melodia, mas precisa ser uma verdade do seu coração.